Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Glória a Deus que nós estamos aqui reunidos nesta noite para glorificar e exaltar o nome dEle mais uma vez, até o dia que o Senhor volte, até o dia que Ele nos chame para junto dEle. E eu vou ler uma palavra que sai direto do trono do Senhor para nossas vidas. Ela se encontra em Salmos 33, a partir do verso 7. Salmos 33, verso 7 em diante. E esse salmo nos diz a seguinte orientação para as nossas vidas, a palavra do Deus eterno, que jamais passará. Ele ajunta as águas do mar, como num montão. Põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Tema-nos todos os moradores do mundo. Porque falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios. Quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Amém? Nós somos bem-aventurados, não porque merecemos, mas porque Ele nos escolheu como herança. Ele nos amou e entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós. Por isso, nessa noite, fechamos nossos olhos e vamos falar com o Deus da nossa salvação, ao Deus único que é digno de ser adorado e exaltado nesta noite. O Deus que trouxe você até aqui nesta noite, neste lugar. Você deixou seus afazeres e preferiu estar na casa do Senhor, louvando e exaltando o nome dEle, dizendo que a sua vida pertence a Ele e Ele é o dono da sua salvação. Nessa noite, Senhor Deus e Senhor Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Senhor, nós nos prostramos a Ti. Receba a nossa humilhação e a nossa adoração. Nós nos oferecemos a Ti, Senhor. Se agrade de nós, Deus. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada e coloca aquilo que alegra o Teu coração em nós. Porque nada de bom temos para Te oferecer, Senhor. Tudo que temos de bom não é dádiva nossa, vem do alto, vem do Teu trono, porque o Senhor é digno. O homem é pecador, falho, mas por misericórdia, amor e graça, o Senhor nos perdoa todos os dias e renova as nossas forças, e a sua misericórdia se renova para sempre. Nós Te entregamos este culto, Senhor, porque a adoração deste lugar é para Ti. Nós não viemos aqui assistir um culto, nós viemos ouvir a Tua palavra, mas nós viemos oferecer o nosso culto a Ti, a nossa adoração a Ti. Deus Pai, Deus poderoso, estende a Tua mão pela nossa família também, Senhor. Nós Te apresentamos eles diante da Tua presença, sabendo que o Senhor também cuida deles. Outrora nós estávamos lá fora andando errado, e hoje nós estamos aqui glorificando o Teu nome. Então, por misericórdia, amor e compaixão que o Senhor teve pelas nossas vidas, estende aos nossos familiares. Livra-nos do mal, Senhor. Protege com as Tuas asas, permita que eles andem na sombra do Onipotente. E que nenhuma seta lançada contra eles, Senhor, venha atingir. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós Te apresentamos
a pregação que irá ser lida nesta noite, que nós saiamos daqui, Deus, com mais entendimento do que entramos, que a Tua palavra consiga falar ao nosso coração, que ela consiga penetrar em nosso coração e que nós venhamos aprender de Ti, Senhor, da Tua verdadeira palavra. Senhor, nós Te oferecemos neste lugar uma adoração. Seja o centro deste lugar e que o Teu Espírito fique à vontade no meio de nós. Os louvores, que eles saiam do nosso coração e não somente da nossa boca. Que as Tuas narinas respirem esse louvor e se agradem desse louvor nesta noite. Mas desde já nós Te agradecemos, porque a Tua presença já estava aqui antes de nós chegarmos. Porque o Senhor é o dono deste lugar. E toda a glória seja dada a Ti, não somente hoje, mas para todo sempre. Aplauda esse Deus, ao Deus único e verdadeiro. É momento de oração, amém? Querido amado Pai, Senhor, logo no início, Senhor, nós estamos aqui como os Teus filhos, Pai. E nós, meu Pai, como filhos, erramos, falhamos, deixamos a desejar. Mas, Pai, o Senhor como Pai supremo, como nosso Deus, Pai, nós Te pedimos que o Senhor venha perdoar todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados cometidos conscientemente, e aquele que muitas das vezes nós cometemos e nem damos a devida atenção, Senhor. Senhor, nós queremos, meu Pai, nesse mundo, ser a referência, sermos instrumento do Senhor, para alcançarmos almas, para tirarmos, meu Pai, as almas que estão perdidas nesse mundo. Senhor, então eu Te peço, Senhor, venha, Senhor, nos capacitar, Senhor. Venha nos encher da Tua presença, do Teu Espírito, meu Pai, porque através do Teu Espírito nós somos fortificados, Pai. Senhor, que nós venhamos sempre a diminuir, que o Senhor venha sempre a crescer na nossa vida. Não nos deixe, meu Pai, de forma nenhuma que a soberba, que a autossuficiência, que a prepotência, meu Pai, sobressaia o Teu Espírito. Deus, no nome de Jesus, nos dê, meu Pai, um coração novo, Senhor. Coração novo para estar Te adorando. Meu Pai, um coração novo, Senhor, para que reconhecer que o Senhor, Pai, deve estar sempre em primeiro lugar, seja qual for a área da nossa vida, Senhor. Tu tem a primazia. Então eu Te peço que nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo continue falando conosco, conforme Ele já está falando através dos louvores que foram entoados, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar no nome de Jesus. Eu só vou te pedir um favor, tá? Que o teu celular, se for para acompanhar a Bíblia, se for para tirar foto, se for para gravar, vocês fiquem à vontade. Mas fora isso, vamos desligar, vamos dar uma pausa, amém? Que nós estamos agora na presença do Rei, do Senhor dos Senhores. E nós não fazemos isso quando nós estamos na frente de autoridades, quando nós estamos em um ambiente ou reunião importante, não. Nós nos comportamos da maneira devida. De agora em diante, todo culto, eu sou um pouco esquecido, tá? Vocês que vão abrir o culto, vocês já podem falar, tá bom? Sobre o celular, depois eu
volta novamente, que só assim nós vamos dar a devida atenção. Porque o celular é importante sim, ali você joga o que eu vou falar agora, você já procura automaticamente, já sai aqui na Bíblia. Ele é um instrumento de bênção nas nossas vidas, amém? Bênção. Mas também pode ser um instrumento de maldição, amém? Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre alimento. Alimento no princípio e o alimento no fim. Vocês já pararam para analisar que o alimento ele faz parte da nossa vida? Ele faz parte do nosso cotidiano. Logo nos primeiros dias de vida, logo nos primeiros minutos, segundos de vida, o que é uma criança quando nasce? Ela pede, chora querendo o quê? Alimento, sim ou não? Leite materno que sustenta, leite materno que protege de doenças. Aí com o passar do tempo, o alimento ele vai fazendo parte da nossa vida, ele vai nos fortalecendo. E biblicamente, você parou para analisar? Eu estava meditando. Biblicamente, o alimento, ele está lá no princípio. No princípio, no jardim do Éden. Sim ou não? Coma de todos esse fruto, mas desse você não pode. Alimento significa toda substância que digerimos para nos nutrir. Toda substância, seja ela sólida ou seja ela líquida, que serve para nos alimentar. Você sabia que a água é um alimento? A água é um alimento. A água ela está inserida em grande parte dos alimentos que nós comemos, legumes, frutas, verduras. E a água líquida mesmo era um alimento para nós. Então o alimento ele está, conforme eu disse, no princípio, no jardim do Éden, e no fim com Jesus. Como assim no fim com Jesus, pastor? Jesus, antes de se entregar por nós, ele teve o quê? Sede, água, alimento. Então desde o princípio, a trajetória bíblica, ela relata que o alimento anda de mão dada com o ser humano. O alimento nós encontramos ele no princípio e, conforme eu disse, no final da vida de Jesus. E o alimento no jardim do Éden foi um alimento que Adão se alimentou daquilo que ele não poderia se alimentar. Toda árvore do jardim você come, mas dessa, da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, você está proibido. Pare para analisar. O mundo, ele nos dá um farto repertório de alimentos hoje. E se nós não nos atentarmos, nós vamos estar deixando de nos alimentar de Deus espiritualmente e nos alimentarmos lá fora desse mundo. Adão ele tinha um privilégio. Na viração do dia, da tarde para a noite, Deus se apresentava a Adão, a Bíblia relata. Então ele estava sendo alimentado pelo próprio Deus espiritualmente. E não ouviu a voz de Deus. Muitos hoje também estão agindo conforme Adão agiu. Não estão ouvindo a voz de Deus, estão deixando de se alimentar da palavra, estão deixando de se alimentar daquilo que traz vida, indo atrás de alimento que traz morte. E a água é considerada um alimento porque é uma substância que ela é necessária na formação, na manutenção e no desenvolvimento do organismo humano.
que é importante também para você na sua formação, na sua manutenção e no seu desenvolvimento espiritual? Uma vida próxima de Deus, sim ou não? Uma vida longe de Deus. Nós não vamos ter a formação que deveríamos ter, um caráter íntegro, de uma vida, né, sem aquelas interrogações que muitas das vezes nós mesmos não temos resposta. Longe da presença de Deus, a manutenção da nossa vida espiritual, ela começa a não engrenar da maneira que deveria, começa a falhar. Longe da presença de Deus, do alimento espiritual consistente e verdadeiro, a pessoa, em vez de se desenvolver espiritualmente, ela vai retrocedendo espiritualmente. Então, o nosso alimento é um alimento verdadeiro, um alimento sólido, chamado Espírito Santo do Senhor. Vai em Gênesis capítulo 2, por gentileza. Gênesis capítulo 2, versículo 16 diz assim, ó: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele foi desobediente à palavra de Deus. Ele foi e comeu aquilo que não deveria comer e morreu. Quantos têm sido as pessoas que têm sido desobedientes a essa palavra? Em vez de se alimentarem dessa palavra, estão indo lá no mundo se alimentar daquilo que é proibido por Deus. Alimento no princípio. Agora vai no livro de João, capítulo 19, por favor. João, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo de número 28. João 19, versículo de número 28. Diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Água, alimento, presente aí na vida de Jesus. Vai agora no livro de Mateus, capítulo 4, por gentileza. Hoje a gente vai passear um pouquinho pela palavra de Deus, tá bom? Mateus capítulo 4, versículo de número 3, diz assim: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olhe para cá, por favor. Você prestou atenção? A primeira tentação de Jesus foi aonde? No alimento. Se ele não tivesse alimentado espiritualmente, ele iria dar voz o mal a Satanás. Muitos de nós somos tentados na área espiritual, e por não estarmos cheios da presença de Deus, por nós não nos alimentarmos dessa palavra, nós damos voz ao que Satanás deseja. Jesus não foi e deu um basta. Então a nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos que dar muitos basta, muitos nãos para os alimentos que são oferecidos para a nossa vida, que vão contra a vontade de Deus. E não se engane, nosso inimigo, Satanás, ele tem alcançado muitas vitórias, porque muitos são fracos no alimento espiritual onde deveria ser forte. Você já parou para analisar que quando você
é fraco na área espiritual, você está abrindo brecha para Satanás. Quando você não se alimenta da palavra, quando você não se alimenta de um jejum, quando você não se alimenta, com a vida quebrantada, você está fraco espiritualmente. Você está mal alimentado. Uma pessoa mal alimentada é uma pessoa vulnerável, exposta para Satanás. Tenta você ficar sem se alimentar fisicamente durante um dia que você vai trabalhar. Você está trabalhando, você tomou café da manhã, você está lá naquela correria, você está para cima e para baixo, você sobe escada, desce escada, na hora do almoço você não se alimenta, à tarde você não se alimenta, você vai ficar forte? Vigoroso? Não. Fisicamente você fica fraco. Mas por que nós não deixamos de nos alimentar fisicamente? Você não fica sem se alimentar fisicamente, porque aquilo te atrai, aquilo é tua vontade, aquilo você coloca como foco para você. E por que nós não colocamos como foco a nossa vida espiritual? Tem muitas pessoas que estão capenga espiritualmente, estão fracas porque não se alimentam da palavra, não se alimentam do envolvimento com o Deus pelo qual ela fala que serve. Pessoas fracas espiritualmente não rendem da maneira que deveriam render no seu dia a dia, sim ou não? Pessoas fracas espiritualmente da mesma forma. É uma brecha para Satanás entrar, e quando ele entra para destruir. O profeta Elias foi alimentado por Deus no período de escassez de alimentos. Vá comigo, por gentileza, no livro de 1 Reis. Novamente, alimentos. A Bíblia, ela é muito farta de conhecimento. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo do número 2 ao versículo 4. 1 Reis, capítulo 17. Todos encontraram? Versículo 2 diz assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não... perdão, estou no 2 Reis. Vigia, pastor. 1 Reis 17. Capítulo 2, isso. Diz assim: depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-se junto ao ribeiro de Queride, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. Beberá o quê? Água, aí novamente, alimento. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam, novamente, alimento. Deixa eu te falar algo que é muito sério. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos fiéis à sua palavra, Deus sempre vai nos alimentar fisicamente, igual alimentou Elias, e também espiritualmente, amém? Esse é o nosso Deus. No período de escassez, no período onde não tinha alimento para ninguém, onde não tinha água, Deus alimentou o profeta Elias. Não somente espiritualmente, fisicamente, mas também espiritualmente. É isso que Deus quer conosco. Ele quer que nós possamos alinhar a nossa vida física com a vida espiritual. Deixa eu te falar algo. Em vez de estarmos alinhados, tem muitas pessoas dentro das igrejas, de várias igrejas, a nossa também não é diferente, que tem uma vida totalmente desalinhada do físico com o espiritual. Às vezes é uma inversão de valores, dá mais prioridade ao físico, mas negligencia a parte espiritual. São loucos, que não sabem que o espiritual é tão real como o físico. Parou por aí, pastor? Não.
Daniel foi outro que não deixou ser contaminado pelos manjares da Babilônia, pela comida da Babilônia, pelo alimento da Babilônia. Vai lá no livro do profeta Daniel, capítulo 1, por gentileza. Profeta Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo de número 8. Amém? Profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8 diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção de manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Olha para cá. Um jovem, escravo, cativo, foi colocado perante ele uma mesa cheia de comida, do bom e do melhor vinho. Mas ele optou por não se contaminar com aquele alimento físico que era oferecido a ídolos. Olhe para cá, por favor. Nós estamos num mundo. O mundo, ele te dá uma prateleira repleta e com várias opções de alimento para você, igual Daniel tinha. Mas nós temos que fazer igual Daniel, que escolheu não se contaminar. Tem muitas pessoas que estão indo na prateleira do mundo e se contaminando, comendo aquilo que não deveria comer. E pior, se contamina e contamina os outros. Nós temos que ter o exemplo de Daniel, que ele não se contaminou, ainda fez com que os 3 amigos dele seguissem ele de uma forma que agradava a Deus. Então, em vez de nós irmos lá na prateleira do mundo, pegar o alimento, pegar o pecado, pegar o erro, pegar a prostituição e trazer para dentro do nosso alimento, faça o contrário. Venha para dentro da casa de Deus, se quebrante, se entregue a Ele. Fala: Senhor, eu estou aqui, eu pequei, eu errei, eu sou falho, mas eu estou aqui, reconhecendo que eu quero a partir de hoje ter uma vida de santidade, ter uma vida onde meu alimento espiritual vai ser consistente, não vai ser de altos e baixos. O diabo, quando ele nos alimenta, igreja, espiritualmente, ele traz doenças. Tem muitas pessoas que estão deixando o diabo alimentar a ela espiritualmente de uma maneira errônea. Isso traz o que para a vida da pessoa? Doença física e principalmente a espiritual. Você já viu quando uma pessoa ela é um doente espiritual? Um doente espiritual, ele é autossuficiente. É o eu dela, é a vontade dela, é o desejo dela. Um doente espiritual, igreja, é aquela pessoa que ela está sempre certa e os demais estão errados. Um doente espiritual, ele chega a um ambiente, ele observa tudo, mas dá como destaque aquela parte que é tão pequena, negativa, que fica mais em evidência. E quantas são as pessoas que estão, infelizmente, doentes espiritualmente dentro da casa de Deus? Mas também tem o contrário. Quando você se deixa se alimentar de uma forma errônea pelo diabo, você gera você uma doença espiritual. Mas quando você se deixa se alimentar de uma maneira correta, através de Deus, através do Espírito Santo, é gerado vida dentro de nós, amém? É isso que tem que ser gerado dentro de nós, vida. Mas para gerar vida, nós temos que buscar vida. Para gerar vida, nós temos que buscar o autor da vida, que é o nosso Deus, amém? O inimigo, ele é muito sagaz, sabia? Ele vai tentar te alimentar de uma forma negativa, de uma forma que você fique doente, de várias maneiras. E uma dessas maneiras se chama
acomodismo, amém? Não tá bom assim. Hoje está chuvoso, né? Não, fica aqui em casa. Trabalhei o dia todo. Tem gente que veio do trabalho para cá, chegou em casa, trocou e veio. Mas o acomodismo é quando você se deixa se alimentar na esfera espiritual por vozes que são contrárias à palavra de Deus. O inimigo vai também te alimentar com aquela palavra dupla. Deus sabe, sim ou não? Não é? Tem pessoas que você vai conversar, a pessoa está totalmente arrebentada, totalmente fora do caminho. Aí no final, mas Deus sabe de tudo. É ou não é? Deus sabe que eu estou me esforçando nada. Deus conhece o meu interior, conhece sim. Em vez de estar te aprovando, Ele está te reprovando. O nosso adversário, Satanás, vai tentar nos alimentar de algo que muitos hoje colocam em prática na sua vida de uma maneira errônea: a autossuficiência. Cuidado com esse alimento chamado autossuficiência. Eu sei cantar, eu sei louvar, ele não está no mesmo nível que eu. Eu sei pregar, eu sei hermenêutica, eu sei exegese, ele não está no mesmo nível do que eu. A minha vida é uma vida, com Deus. A minha vida é uma vida que eu faço jejum continuamente, autossuficiente. E quantos estão deixando se alimentar por essa palavra que está destruindo lares, destruindo família? O inimigo também vai tentar fazer com que você se alimente na esfera espiritual de algo que está latente, de algo que está ali visível na vida de muitas pessoas, chamado falta de perdão. Errou comigo uma vez, eu perdoei. Errou comigo a segunda vez, eu perdoei. A terceira eu não perdoo mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você age assim com as pessoas que erram com você? Chega ao ponto que você não quer mais perdoar. Deus, no dia que você nasceu, que você se tornou, vamos dizer assim, adulto, até o dia de hoje, quantas vezes nós erramos com Deus, igreja? Quantas vezes? Se Deus pensasse igual nós estaríamos perdidos. Então, pessoas que estão se alimentando desse alimento podre, dessa comida podre, estragada, chamada falta de perdão. E a falta de perdão, ela vem alinhada, olha para cá, com rancor no coração. Não vem me falar que você não tem rancor no coração se você não perdoou. Se você não perdoou, você tem rancor sim, em relação à atitude que a pessoa teve com você. Então esses dois alimentos juntos, falta de perdão e rancor, meu Deus, tem definhado espiritualmente a vida de pessoas dentro da casa de Deus. E não se engane, o inimigo vai tentar também te alimentar de algo que ele fez com Adão. Ele alimentou Adão a errar o alvo. Ele vai te alimentar você errar o alvo. O alvo é a porta estreita, o alvo é a casa de Deus, o alvo é a casa do pão, a casa do alimento. Então ele vai fazer de tudo para que você não venha nesse alvo, que é a casa do pão, a casa do alimento, onde o Espírito Santo te enche, onde você é revigorado, onde você é fortalecido e onde ele se faz presente. Então ele vai fazer de tudo, vai criar um obstáculo, vai parecer uma situação contrária para que você erre o alvo. Ele fez isso com Adão, fez com que ele errasse o alvo, fosse lá e comesse, se alimentasse daquilo que não era necessário, que era prejudicial. E você acha que ele não vai fazer isso mesmo conosco? O nosso inimigo, ele é estrategista, igreja. Ele vai buscando planos que você nem imagina.
para fazer você errar o alvo. Não vai ser mais o que a estratégia que ele usou com Adão. Vão ser as novas tecnologias que estão aí, vão ser as ideologias que estão aí, para que possamos ter o alvo totalmente desfocado. Adão mordeu a isca. Deixa eu te falar algo, não morda a isca, queridos. Tem muitas pessoas mordendo a isca de Satanás. O que é morder a isca? Você prepara, joga lá no oceano, não é? E você fica lá tranquilinho, parado, esperando o peixe morder a isca. Satanás, ele tem todo o tempo do mundo. Ele fica parado a eternidade toda, esperando que você morda a isca que ele vai jogar. Depois que você morder a isca, já viu quando o peixe morde? Já era, é preso, sobe para tirar. É uma dificuldade. Tem pessoas que já morderam a isca de Satanás e estão presos ali naquela isca. E para poder tirar, é somente através do poder da palavra de Deus. Quando nós estamos bem alimentados fisicamente, o teu humor é bom, sim ou não? Come uma boa feijoada. Ontem eu fui no rodízio de massas, estava bem alimentado espiritualmente. Os gritos do meu filho Miguel me deixaram ela boa, de bom humor. Bota mais um pedacinho aqui. Quando você está alimentado fisicamente, você tem bom humor. Teu humor, né? Não está nem aí para o que está acontecendo ao teu redor. Quando você está alimentado fisicamente, você tem disposição, sim ou não? No âmbito espiritual não é diferente. Quando você está cheio da presença de Deus, quando o Espírito Santo transborda, né, dentro de você, o teu humor, né? O teu humor vai ser igual a de Moisés. Quando desceu o monte, a face de Moisés brilhava. Vão olhar para você, está todo mundo ali te criticando, mas a tua face está brilhando, porque você está cheio da presença de Deus. Você está cheio de Deus na tua vida. E quando nós estamos bem alimentados espiritualmente, nós somos cheios de Deus, amém? É isso que Deus quer. Ele quer nos encher da presença dEle. Vá comigo, por gentileza, no livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 18. Diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, vírgula, mas enchei-vos do Espírito de Deus, amém? Quando você está bem alimentado, olhe para cá, você é cheio do Espírito de Deus. Você não se embriaga com o vinho do mundo, você não come a comida estragada desse mundo, você não se alimenta da comida que está na prateleira desse mundo, que a Babilônia que está querendo te oferecer. Você vai procurar se encher daquilo que te traz paz, que te dá prazer. O doente espiritual é aquele que não é alimentado, que não é cheio da presença de Deus, que é vazio de Deus. O doente espiritual, ele tem uma falsa sensação de paz. É isso mesmo. Você olha para a vida da pessoa, está dentro da casa de Deus, ou está lá no mundo, você olha a parte material dela, é perfeita, tem bom carro, tem boa casa, né? Tem situação financeira estabilizada, mas aquilo é uma falsa paz, amém? Porque a verdadeira paz está faltando na vida dele, que é a presença de Deus. Então o doente espiritual, ele tem uma falsa paz na vida dele. E olhe para cá, o doente espiritual é aquele que dentro da casa de Deus, ele se afasta da santidade. Quantas são as pessoas que estão se afastando da santidade que era o nosso Deus? Tem mais. O doente espiritual, ele se afasta da verdade, amém? Igreja, nós temos vários amigos. Talvez alguns têm poucos amigos nesse mundo. Eu sou um tipo de pessoa que tem poucos amigos mesmo. Mas nós temos um amigo que ele é fiel,
verdadeiro e justo está presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida, que se chama Jesus Cristo. O doente espiritual se afasta da verdade. Se afasta da verdade, se afasta de Jesus. Quando você se afasta de Jesus, você se afasta de ouvir aquilo que você precisa ouvir, amém? Te confrontar, botar o dedo na tua ferida. Porque no mundo, entre aspas, nós temos muitos amigos que vão falar aquilo que você quer ouvir, que vão falar aquilo que vai te agradar. Mas o teu verdadeiro amigo, aquele que você deve se alimentar continuamente, ele só vai falar o que está nas Escrituras. Ele vai falar muitas coisas que vão, mexer com você, vão te desestabilizar e vão fazer que você volte para o caminho correto, que é a palavra de Deus. Vá comigo, por gentileza, no livro de Daniel, capítulo 6. Eu li o versículo 1, agora nós vamos para o versículo 6, amém? Daniel capítulo 6, nós vamos ler o versículo de número 22. Daniel capítulo 6, versículo de número 22 diz assim, ó: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizeste dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não ter cometido delito algum. Quando nós somos alimentados por Deus, olhe para cá, o inimigo vai tentar te devorar, o inimigo vai tentar te destruir, te destroçar, mas nós não seremos alimento para o inimigo, amém? Aqui, o inimigo queria que Daniel se tornasse alimento dele. O leão, representando o inimigo, iria devorar Daniel. Os inimigos de Daniel, que armaram aquilo tudo, aquela arapuca, queriam devorar Daniel. Mas nós não somos alimento para esse mundo, amém? Nós não somos alimento para Satanás, amém? O nosso alimento é espiritual. O mesmo alimento que Daniel se encheu e livrou ele da morte, é o mesmo alimento que nós temos que nos encher, da presença do Espírito Santo de Deus. Daniel não se alimentou daquela farta comida do rei, de comidas dedicadas a ídolos. Que assim possa ser na nossa vida. Conforme eu disse, vão ser oferecidos para nós várias comidas que não agradam a Deus. Vão ser oferecidas para nós, olhe para cá por gentileza, navegar no site, em sites adultos, de conteúdo adulto, que não serve para o nosso alimento. Estão dando para entender? Mas quando você é cheio do Espírito Santo, aquilo ali não vai te devorar, aquilo ali não vai te destruir. Você fala, opa, aqui não, porque você é cheio do Espírito Santo. Hoje o mundo quer nos devorar, igreja. O que eles puderem fazer para isso acontecer, vai acontecer. Não retenha, estou quase chegando no final dessa mensagem, não retenha aquilo que não é nosso. Muitas das vezes nós vamos reter aquilo que não é nosso. Estamos dando ouvido ao acusador, ao inimigo. Estamos nos alimentando de uma maneira errada. O que não é seu? Primeiramente, os nossos dízimos e as nossas ofertas não pertencem a nós, pertence ao Senhor. É uma forma de nós olharmos e agradecermos a Deus pela saúde que Ele nos dá, pela disposição para nós trabalharmos. Então esse alimento, chamado dízimo e oferta, nós não podemos reter.
é alimento que traz bênção para dentro da casa de Deus, é alimento que traz crescimento para essa obra, para todas as igrejas também, não somente para essa obra. E quando nós retemos isso, nós botamos uma barreira entre a nossa vida, entre a igreja e entre o nosso Deus. Então cuidado, não importa o tamanho da nossa tentação, não importa o tamanho da sua luta que você vai passar, não importa o tamanho da tempestade que vai vir sobre a tua vida, não se alimente de uma maneira errônea, amém? Que tem pessoas que assim, estão indo muito bem na presença de Deus, estão se alimentando da palavra, estão fortalecidos, estão no propósito com Deus, estão em propósito com a igreja. Aí os ventos vêm, as tempestades vêm, as lutas aparecem, aí começam a se alimentar daquilo que não poderiam se alimentar, de coisas erradas, de coisas que atrapalham a sua caminhada com Deus. Então que nós possamos pegar o exemplo de Jesus, que nós possamos pegar o exemplo de Daniel, que nós possamos pegar o exemplo do profeta Elias, de nos alimentarmos de uma maneira consistente, de uma maneira contínua na presença de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Está chamando aqui o presbítero Cosme para estar fazendo essa primeira oração. Logo em seguida eu vou estar dando continuidade. Mas comece agora aí você e Deus. Comece a analisar a tua vida. Nós estamos aí praticamente na primeira quinzena do ano de janeiro. Comece agora a analisar nesses 15 dias quais têm sido os seus alimentos, o seu alimento diariamente. Você tem se alimentado de uma vida de proximidade com Deus? Você tem se alimentado de uma vida de prioridade com Deus? Você tem se alimentado de uma vida de leitura da palavra, de oração, de joelho dobrado, de jejum, de oração? Se não, é momento ainda. Enquanto há fôlego de vida, há possibilidade de mudança. O Espírito Santo quer que esse ano que está se iniciando seja o ano da mudança, seja o ano do teu crescimento, seja o ano onde você possa comer comidas saudáveis dentro da casa de Deus, na casa do pão, na casa do alimento, o local onde você é sustentado por Ele. Amém, igreja? Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, estou aqui hoje na Tua casa, meu Deus. Estou aqui nessa casa do pão, na casa do alimento, na casa em que recebemos a Tua palavra, meu Pai. E fazendo uma reflexão, eu sei que eu tenho deixado o meu compromisso contigo de lado, meu Deus. Muitas das vezes eu tenho negligenciado, meu Deus, estar na Tua presença e se alimentando ainda mais do Teu poder e da Tua graça. Então, meu Deus, eu quero me colocar aqui hoje nessa noite como Daniel fez. Eu quero rejeitar os manjares que o Senhor não gosta. Eu quero rejeitar tudo aquilo que o Senhor abomina em minha vida. Quero rejeitar tudo que me faz se separar do Senhor, meu Deus. Eu quero me alimentar da Tua palavra. Eu quero receber, Senhor, as Tuas ordens. Eu quero seguir, Senhor, debaixo das Tuas asas. Ah, meu Deus, eu quero ter uma vida cada dia mais de compromisso com o Senhor. Eu quero ter uma vida cada dia mais te servindo, meu Deus. Usa-me a mim, meu Deus. Toma, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Toma, Senhor, a vida da Tua igreja, a vida de cada pessoa que aqui está, meu Deus. Que nesse momento de oração, ela possa ser sincera com o Senhor. Seja sincera com Teu Deus. Abandone tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Tenha uma vida santa, reta na presença dEle, porque o demais Ele fará. Tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que nos é necessário,
o alimento, nada nos faltará, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que tudo pode, que não abandona o seu povo. O Senhor é aquele que não abandona o fiel. Ah, meu Deus, glorificado seja o teu santo nome, meu Pai. Glórias e glórias ao teu santo nome, Senhor. Meu Deus, afasta do nosso meio o pecado, afasta do nosso meio a tentação. Que sejamos fortes, ó Deus, que tenhamos um espírito forte na tua presença, Pai, para nos alimentarmos cada dia mais do teu amor, da tua graça, do teu Espírito Santo, que é o que nos mais importa, Senhor, é ter a presença do teu Espírito Santo em nossa vida. Afasta, Pai, todo o mal, tudo aquilo que desagrada, todas as palavras ruins que saem da nossa boca, que sejam cessadas nesse dia, meu Deus. Que a partir de hoje em diante eu tenha compromisso verdadeiramente com o Senhor, primeiramente contigo, ó Deus, e todas as coisas eu tenho a certeza que serão acrescentadas, porque tu és um Deus de maravilhas e um Deus de misericórdia. Querido amado Pai, em concordância com o teu servo, Pai, todos nós, sem exceções, precisamos ter uma vida, meu Pai, mais pautada no Senhor, uma vida de dedicação exclusiva e excessiva, não somente a vida dele, mas a minha vida, a vida da tua igreja também, Pai. Pai, porque nós somos errôneos, nós somos falhos. Então eu te peço que nessa noite, Pai, o Senhor comece a agir na vida dessa pessoa, que o Senhor comece a agir na vida desse homem, na vida dessa mulher. Senhor, nós queremos nos alimentar do Senhor. Meu Pai, nós queremos dar um basta, Senhor, nesses vários alimentos que são oferecidos nesse mundo para a nossa vida. Esse mundo nos oferece alimentos para vícios. Esse mundo nos oferece alimento para prostituição. Esse mundo nos oferece alimento, meu Pai, de briga, de discórdia, de mentira. Mas, meu Pai, a tua casa, a casa do pão, a tua igreja, meu Pai, nos oferece um alimento de santidade, de separação, de integridade, de renúncia, de uma vida próxima do Senhor. E é isso que nós queremos, Pai. Você que talvez entrou aqui nessa noite e a palavra de Deus falou com você. Se Deus está falando com você, se Deus está te impulsionando, se Deus está falando agora no teu coração, filho meu, filha minha, chega de se alimentar da comida podre desse mundo, se alimente de mim. Se Deus está falando com você, sai do teu lugar, vem até aqui na frente, que nós queremos orar por você. Sai do teu lugar, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, porque o ser humano, o teu próximo, não pode fazer nada por você. Mas o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que pode te dar um alimento consistente, Ele quer ver uma atitude sua, uma atitude verdadeira, uma atitude contínua. Sai do teu lugar se você deseja, a partir de hoje, que Deus te alimente de uma maneira, viçosa, de uma maneira consistente. Em nome de Jesus. Você que saiu do seu lugar, se ajoelhe aqui no nome de Jesus. Você não está se ajoelhando na presença de um homem. Você não está se ajoelhando na presença da igreja, de uma placa de igreja. Mas você está se ajoelhando na presença daquele que pode, deseja e quer que você passe a ser o alimento espiritual na vida dele. Senhor, aqui está a tua filha, Pai. Meu Pai, eu estendo agora minhas mãos, meu Pai, sobre o alto da cabeça da tua filha, Senhor. E te peço, Senhor, Espírito Santo, que a partir de hoje, Senhor, ela, a casa dela, a família dela, Senhor, meu Pai, passem a se alimentar do Senhor. Passe a se alimentar do Senhor de dia e de noite, ao acordar e ao dormir. Aonde quer que ela esteja, meu Pai, que ela seja, meu Pai, alimentada por Ti, fortalecida pelo Senhor.
Senhor, vai tirando agora todo o mal, todo o espírito contrário, meu Pai, toda a ação de Satanás, do alto da cabeça à planta dos pés dela. Se porventura existe doenças físicas, doenças espirituais causadas por demônios, esfriamento espiritual, desânimo, acomodismo, no nome de Jesus, que todo mal, eu estou te dando uma ordem agora, Satanás, é no nome de Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra, aqui na vida dela, na vida da família dela, na casa dela, também agora na casa dela, no nome de Jesus. Se porventura há alguma ação demoníaca, em nome de Yeshua HaMashiach, no nome do Cristo, sai, no nome de Jesus. Tenha vida a partir de hoje. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, amém? Deus é maravilhoso, né? Você pode aplaudir mais forte esse Deus que é maravilhoso? Amém. Pode sentar no nome de Jesus.